Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Ultrapar para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2024. O evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no site ri.ultra.com.br e pela plataforma do MZIQ. A apresentação será conduzida pelo Sr. Rodrigo Pizinato, diretor financeiro e de Relações com Investidores da Ultrapar. E a sessão de perguntas e respostas contará também com a presença do Sr. Marcos Lutz, CEO da Ultrapar, e os CEOs da Ultragaz e da Ultracargo, os senhores Tabajara Bertelli e Décio Amaral, respectivamente, além dos senhores Pedro Guedes e Sebastião Furquim, CFO e vice-presidente de operações da Ipiranga, respectivamente. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de 7 dias. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Ultrapar, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ultrapar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rodrigo Pizinato, que dará início à teleconferência. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falar sobre os resultados da Ultrapar. E já começando com uma breve retrospectiva de 2024. No ano passado, nós tivemos mais um ano de evoluções importantes para a companhia, mesmo em um ambiente de volatilidade e incertezas. A gente continuou a observar o crescimento da Ultragaz e da Ultracargo e a resiliência da Ipiranga, mesmo com um ambiente de práticas irregulares relevantes no mercado de combustíveis. Nós mantivemos a forte geração operacional de caixa, que permitiu à companhia aumentar o nível de investimento e, mesmo assim, manter o índice de alavancagem financeira em patamares confortáveis. Fizemos também nossa maior alocação de capital em um único ativo dos últimos 10 anos, com investimento de 1,8 bilhão de reais para obter 42% da Hidrovias, incluindo os recursos do AFAC. Realizamos também a aquisição da Witzler por 124 milhões, que complementou nosso portfólio de soluções energéticas da Ultragaz. E evoluímos nossa gestão com um novo modelo de governança dos negócios, proporcionando maior agilidade, autonomia e responsabilização. E comunicamos também no final do ano o processo de transição planejado para os cargos de diretor-presidente e diretor financeiro de RI da companhia, com previsão de conclusão em abril de 2025. Eu vou passar agora para a apresentação dos nossos resultados do quarto trimestre do ano de 2024. E no slide 2, só lembrando dos critérios e padrões de reporte utilizados ao longo dessa apresentação. Passando agora para o slide 3, com os resultados consolidados da Ultrapar. Como vocês podem ver no gráfico superior à esquerda, nosso EBITDA recorrente totalizou 1,284 bilhão de reais no trimestre, 23% menor em relação ao quarto trimestre de 2023, fruto principalmente do menor EBITDA da Ipiranga e do efeito negativo da equivalência patrimonial da Hidrovias, de 104 milhões de reais. Olhando para o resultado do ano, nosso EBITDA recorrente totalizou 5 bilhões e 377 milhões de reais, uma redução de 4% em relação a 2023, devido ao menor EBITDA da Ipiranga e do efeito negativo da equivalência patrimonial da Hidrovias, efeitos parcialmente compensados pelos resultados recordes da Ultragaz e da Ultracar. O lucro líquido da Ultrapar foi de 2 bilhões e 526 milhões de reais em 2024, o mesmo patamar em relação a 2023,
resultado do menor EBITDA recorrente da Ipiranga e da reversão de imposto de renda diferido do KMV, compensados por maiores créditos fiscais extraordinários. Nosso Conselho de Administração, como já comunicamos, aprovou o pagamento de dividendos adicionais de R$ 493 milhões, equivalentes a 45 centavos por ação. Ele será realizado a partir de 14 de março, em complemento ao pagamento feito em agosto do ano passado, totalizando uma distribuição de R$ 769 milhões referente ao ano de 2024. Passando agora para o slide 4, vamos comentar a geração de caixa do ano. E como vocês podem ver no gráfico no centro, em 2024 nós recebemos as parcelas finais da venda da Oxiteno e da Extrafarma, que totalizou R$ 977 milhões no ano. E fizemos também um nível de aquisições muito acima do que foi em 2023, que totalizou R$ 1.782 bilhões, com destaque para a aquisição da participação da Hidrovias, e R$ 150 milhões para o programa de recompra de ações. E por último, como vocês podem ver também, o CAPEX totalizou R$ 2.213 bilhões em 2024, 14% acima do nível de 2023, fruto principalmente de maiores investimentos da Ultracargo. Indo agora para o slide 5, para falar da gestão do nosso endividamento e alavancagem. A nossa alavancagem aumentou no último trimestre de 1,3 vezes para 1,4 vezes, devido ao menor EBITDA dos últimos 12 meses, parcialmente compensado pela redução da dívida líquida. A redução da dívida líquida é devido à maior geração operacional de caixa, parcialmente compensada pelo adiantamento para o futuro aumento de capital na Hidrovias, no valor de 500 milhões, pela redução do risco sacado em 276 milhões de reais no trimestre, além do início do programa de recompras que consumiu 150 milhões de reais no caixa do período, como eu acabei de mencionar no slide anterior. Vocês podem ver também na parte inferior desse slide uma tabela com os valores totais das linhas de risco sacado, vendor e os recebimentos pendentes das vendas da Oxiteno e da Extrafarma. A dívida líquida de dezembro de 2024, somada ao risco sacado, vendor e recebíveis dos desinvestimentos, foi de 8,9 bilhões de reais, que é 2,4 bilhões superior ao saldo de dezembro de 2023, fruto dos investimentos e aquisições já mencionados. E passando agora para o slide 6, para falar do ambiente competitivo no mercado de combustíveis. O Brasil tem assistido a um aumento de irregularidades no setor de combustíveis nos últimos anos. Segundo dados do Instituto Combustível Legal, anualmente o país perde 29 bilhões de reais com sonegação e adulteração de combustíveis. Nós colocamos nesse slide uma lente que destaca os principais desafios relativos a irregularidades que temos enfrentado, assim como as evoluções que a sociedade brasileira tem conquistado para regularizar o setor com ganhos de arrecadação de impostos. Uma das irregularidades que mais afetaram os resultados recentes é o não cumprimento da mistura obrigatória no diesel do biodiesel, que é muito mais caro que o diesel e cujo preço aumentou muito nos últimos meses. Também é grande o número de distribuidoras que descumpre as metas do RenovaBio e não adquire os CBIOs anualmente. Essas irregularidades têm permitido que as empresas que as praticam ganhem mercado sobre as empresas que respeitam as leis. Em 2024, o market share, a participação de mercado das empresas do IBP que respeitam as leis, caiu 2,9 pontos percentuais. Mas estamos tendo algumas evoluções importantes recentemente, como a aprovação da nova lei do RenovaBio, com configuração de crime ambiental para o descumprimento, entre outras medidas, e a antecipação da monofasia do PIS e COFINS para o etanol hidratado. E a expectativa é que este combate das irregularidades avance e permita um melhor ambiente competitivo para as empresas que cumpram as leis. E passando agora para o slide 7, vamos falar sobre os resultados da Ipiranga. O volume vendido no trimestre apresentou redução de 1% em relação ao quarto tri de 23, com crescimento de 3% no ciclo Otto e redução de 6% no diesel, principalmente no mercado spot. Em 2024, o volume de vendas da Ipiranga cresceu 2% em relação a 23, com crescimento de 5% no Otto e queda de 1% no diesel. Nós encerramos o quarto trimestre de 24 com uma rede de 5.860 postos, similar à rede de 2023. E, além disso, encerramos o trimestre com 1.450 lojas na MPM, com crescimento de faturamento nas mesmas lojas de 9% no quarto trimestre de 24. O SG&A da Ipiranga reduziu 13% em comparação ao quarto trimestre de 23, fruto de menores despesas com pessoal,
além de menores despesas pontuais relacionadas à conclusão do processo de depuração da rede legada e com marketing no quarto tri de 23. A linha de outros resultados operacionais totalizou R$ 114 milhões negativos no trimestre, melhora de R$ 16 milhões em comparação ao quarto tri de 23, fruto de menores gastos com CBIOS. Já a linha de resultado na venda de bens totalizou 63 milhões, decorrente principalmente da venda de 16 terrenos. O EBITDA da Ipiranga, assim, totalizou R$ 1.841 milhões no trimestre. Já o EBITDA recorrente totalizou R$ 844 milhões no trimestre, 27% menor ano contra ano. O menor EBITDA reflete principalmente menores margens, afetadas pelas irregularidades no setor e pela maior oferta de produtos, e o menor volume de vendas parcialmente compensados por menores despesas. Em 2024, o EBITDA total da Ipiranga foi de R$ 4.445 milhões. O EBITDA recorrente, por sua vez, totalizou 3,3 bilhões, redução de 6% em relação a 2023, principalmente em função das irregularidades no setor e da maior oferta de produtos ao longo do ano. Para o primeiro trimestre, ainda temos observado alto nível de irregularidades no setor, principalmente no biodiesel. Ainda assim, esperamos níveis de rentabilidade não inferior ao patamar do quarto tri de 24, mesmo com a menor escala sazonal, ajudado pelo ganho de estoque no 1T de 25. Passando agora para o próximo slide, de número 8, para falarmos de mais um bom trimestre da Ultragaz. O volume vendido de GLP no quarto trimestre foi 3% maior ano contra ano, devido ao aumento de 3% no segmento envasado em função da maior demanda de mercado e pelo aumento de 4% no segmento granel, reflexo principalmente de maiores vendas para indústrias. No acumulado do ano, o volume vendido foi 1% maior, fruto do crescimento de 3% nas vendas do segmento granel, decorrente de maiores vendas para indústrias, enquanto o segmento envasado reduziu 1%. O SG&A da Ultragaz foi 16% superior ao 4 tri de 23, em função de maiores despesas com pessoal, principalmente em decorrência de dissídio e dos negócios adquiridos, além de gastos com processos legais. O EBITDA recorrente da Ultragaz totalizou R$ 441 milhões no trimestre, 9% superior ao quarto tri de 23. E se olharmos para os dados do ano, o EBITDA recorrente da Ultragaz foi de R$ 1.687 milhões em 24, um aumento de 2% em relação a 23. O crescimento é explicado pelo maior volume e melhor mix de vendas, além da contribuição do resultado das novas energias, apesar de maiores custos e despesas, principalmente em função de fretes e efeitos da inflação. E para o primeiro trimestre, a expectativa é de EBITDA similar ao observado no 1T de 24. Indo agora para o slide 9, para falarmos de mais um ótimo trimestre de resultados da Ultracargo. A capacidade estática se manteve em 1.067.000 metros cúbicos. O metro cúbico faturado cresceu 9% ano contra ano, devido principalmente ao início das operações em Opla e Rondonópolis e maior movimentação de combustíveis em Vila do Conde. A receita líquida da Ultracargo foi de R$ 283 milhões no quarto tri de 24, 10% superior ano contra ano. Em 2024, a receita líquida foi de R$ 1.076 milhões, um aumento de 6% em relação a 2023. Esse crescimento é reflexo do maior metro cúbico faturado, do melhor mix de vendas e maiores tarifas spot e contratuais, efeitos parcialmente compensados por menores vendas spot de combustíveis. Os custos e despesas combinados foram 11% maiores que no quarto tri de 23, consequência de maiores custos com manutenção, despesas com pessoal, principalmente remuneração variável, e consultorias relacionadas a projetos de expansão. O EBITDA da Ultracargo totalizou R$ 169 milhões no trimestre, 9% acima de quarto tri de 23, em razão do melhor mix de vendas e de maiores tarifas advindas de vendas de spot e de reajustes contratuais. A margem EBITDA foi de 60% no quarto tri de 24, mesmo patamar do quarto trimestre de 23. Em 2024, o EBITDA da Ultracargo foi de R$ 668 milhões, um crescimento de 6% em relação a 23, reflexo do maior metro cúbico faturado, de maiores tarifas spot e reajustes contratuais, apesar de maiores custos e despesas. E para o primeiro trimestre, nós esperamos EBITDA similar ao observado no 1T de 24. E para fechar a apresentação de hoje, indo agora para o slide 10, vamos falar sobre os nossos investimentos. Em 2024, investimos R$ 2.213 milhões, sendo R$ 1.304 milhões em expansões, que é 59% do montante.
Isso foi 465 milhões de reais abaixo do plano, principalmente devido à postergação de investimentos para 2025, projetos de infraestrutura da Ipiranga e novos terminais da Ultracar, além de ganhos de eficiência em projetos da Ultracar. Relembro também o nosso plano de investimento de 2025 que divulgamos no começo de fevereiro, que totaliza 2 bilhões e 542 milhões de reais. Desse valor, estamos dedicando próximo a 60% para a expansão e os destaques estão detalhados na apresentação, assim como no comunicado que fizemos. Com isso, eu encerro a minha apresentação, agradeço o interesse e a atenção de vocês e passaremos agora para a sessão de perguntas e respostas para responder as questões que tiverem. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gabriel Barra, do Citi. Por favor, senhor Gabriel, pode prosseguir. Olá, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas aqui. Acho que a primeira, uma coisa que me chamou muita atenção no resultado foi a relação à margem da Ipiranga, né? Acho que quando a gente começou o ano, a gente tinha uma expectativa aqui de margens consequentemente melhores em 24, dado toda até a discussão, o slide que vocês trouxeram, super interessante sobre todos os acontecimentos aqui na questão de informalidade no setor. Tinha uma perspectiva aqui de melhora e, bem ou mal, tiveram alguns grandes ganhos, né, ao longo desse ano, até bem marcantes. Então, a gente esperava aqui que 2024 deveria ser um ano melhor em termos de rentabilidade para o setor, que, quando a gente olha até para os seus competidores, foi um cenário que acabou não acontecendo. E aí, talvez a minha pergunta aqui seja até nesse ponto, é tentar entender um pouco mais de vocês sobre 25. Né? Não sei, na visão de vocês, se o setor aqui talvez esse potencial aumento de margem ele deveria vir se somente, né, tiver uma melhora na informalidade, se tem alguma coisa micro, né, dentro do setor. É um setor extremamente competitivo. Né? Se tem alguma coisa aqui fora desse escopo de informalidade que deveria ser feito para a melhora de margem no sourcing, no pricing, em alguma estratégia da companhia. Então, se pudessem falar um pouco sobre essa questão da dinâmica de margem, né, fazer o diagnóstico aqui de 24, olhando para 25, ajudaria muito a gente entender qual é a dinâmica aqui do setor e até para a Ipiranga. Até dentro da Ipiranga, a minha segunda pergunta é sobre investimento. Né? Olhando para a Ultra hoje, dentro do setor e pegando as majors do setor, talvez a empresa que tenha um balanço hoje mais confortável para realizar investimento no momento que o juros está mais alto, um cenário um pouco mais desafiador macro. E aí a pergunta é como usar esse balanço a favor da companhia no momento que as empresas estão talvez sendo um pouco mais conservadoras em investimento. Né? E dentro disso, até falar um pouco sobre moderamento. Né? Se nesse momento seria um momento talvez aqui de aumentar o pace de moderamento, tentar recuperar mais market share em 25. Então, se puder falar um pouquinho também sobre isso, no contexto de um balanço um pouco mais leve, ajudaria bastante também. Obrigado, pessoal. Bom dia, Gabriel. Obrigado aí pelas perguntas, Rodrigo. Começando aqui com a questão da margem da Ipiranga, e aquele slide que a gente colocou aí na apresentação, exatamente para trazer os principais fatores que afetaram a margem ao longo do ano e que não foi de maneira uniforme. Né? O ano começou com aquele efeito do Amapá, principalmente, e do Paraná, mas acabou com um efeito que afetou muito o quarto trimestre, que foi o biodiesel. O que aconteceu ao longo do ano? Né? Além do aumento da mistura que aconteceu do biodiesel e das dinâmicas de oferta e demanda do produto, a arbitragem, o preço do biodiesel em relação ao preço do diesel chegou num pico no quarto trimestre, o que dá uma vantagem enorme para o distribuidor que não faz a mistura ou não faz a mistura correta. Então, quem atua fora da lei teve um benefício enorme no mercado
nesse quarto trimestre. Foi o que afetou principalmente, a gente consegue ver isso nos nossos postos de rodovia, por exemplo, como a margem da Ipiranga sofreu. Por que sofreu tanto? Porque a gente ajudou a nossa revenda a continuar competitiva, mesmo nesse cenário de maior irregularidade com a mistura de biodiesel. Quando a gente olha para frente, a gente pega o que aconteceu em 24. Os retornos hoje da companhia, da Ipiranga, são abaixo de aplicar em renda fixa, que não faz nenhum sentido. Isso está acontecendo em função dessas irregularidades. Teve os avanços com a aprovação no final do ano passado, tanto da lei do RenovaBio como da antecipação da monofasia para o PIS e COFINS no etanol, que vão ajudar a fazer com que as empresas que pagam imposto consigam competir de uma forma melhor e isso contribua para a retomada dos retornos para um nível mais condizente com o risco da operação. Então, essa é a expectativa, que a gente consiga avançar também nesse combate à irregularidade no biodiesel. O lado que já aconteceu nesse primeiro trimestre é que esse spread reduziu, porque teve aumento do diesel e teve redução do preço de biodiesel com a entrada da safra. Então, esses fatores devem contribuir também para uma melhora, mas a gente precisa avançar na regulação do biodiesel para evitar que essas assimetrias entre quem paga e quem não paga imposto continuem acontecendo. Vou passar aqui para o Pedro Guedes, que é o CFO da Ipiranga, a responder a pergunta sobre CAPEX. Gabriel, bom dia, obrigado pela pergunta, Pedro Guedes aqui falando. Então, a visão aqui da Ipiranga com relação à oportunidade de CAPEX em relação ao balanço que você colocou, assim, só para lembrar, né, a gente fez um trabalho estruturado da questão da depuração de postos, né, regulando bastante a nossa galonagem em throughput. Então, para a gente, o lado embandeiramento vai ser sempre mais um call de qualidade do que necessariamente de velocidade. Então, assim, é um pace e uma aceleração que vai ser muito em função das oportunidades que a gente está, evidentemente, avaliando o tempo inteiro, né? Quando você faz a relação com share, a gente tem que lembrar assim, share é sempre uma call muito mais resultante do view de rentabilidade do que um alvo em si. Se a gente pensar a nossa carteira, a gente tem hoje, né, um pedaço do nosso portfólio muito vinculado à questão de embandeiramento, né, a nossa revenda e o consumo contratado. Isso a gente já vem tendo um nível de estabilidade recorrente ao longo do tempo. E tem um lado do nosso portfólio que é mais oportunístico, que se movimenta muito em função das oportunidades do spot. Então, eu diria assim, embandeiramento é um view de qualidade e gradação no tempo, e share vai ser sempre uma consequência de um view de rentabilidade associado aí a ganho de margem. Não. Ótimo, pessoal, obrigado. E eu esqueci aqui, parabéns, Pizinato, parabéns, Palhares, aí pelos novas posições ao longo desse ano. E é isso, obrigado, pessoal. Obrigado, Gabriel. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Almeida, do Santander. Por favor, senhor Rodrigo, pode prosseguir. Bom dia, Pizinato, todo o time da Ultra. Acho que eu queria talvez falar um pouquinho de Ultragás aqui e com viés um pouco assim dentro do portfólio de vocês. Me parece aqui que o Ultragás é talvez a plataforma que vocês estão usando aqui para criar opcionalidades de crescimento, né? Então, já vem contribuindo aqui com certo EBITDA aqui, os novos negócios, né? Se vocês pudessem talvez passar para a gente aqui uma noção de o que vocês estão mais animados em termos de novos negócios ali dentro, o que é que vocês acham que pode ter uma contribuição maior de médio e longo prazo, mas que a gente já possa ter alguma visão um pouco de magnitude ou de contribuição desse investimento, seja ali Neogás, Stella, o que é que vocês conseguem compartilhar com a gente em relação a utilizar o Ultragás como uma plataforma de crescimento dentro do grupo aqui e criar essas opcionalidades, acho que seria legal. E depois eu queria só tocar em um ponto específico aqui sobre capital de giro, se pudesse comentar um pouco da redução de estoque desse TRI. Imagino que tem alguma coisa relacionada com o estoque de biodiesel, acho que a gente comentou isso no call do TRI passado, mas se eu pudesse só checar esse ponto, acho que seria bom. E por último, falar um pouco de alocação de capital. A gente acho que já perguntou aqui nesse mesmo call algumas vezes aí ao longo dos últimos anos, mas a gente viu uma mudança de postura em relação a recompras aí recentemente. Então, entendo o racional histórico de vocês falarem de não ter o benefício e tal, mas o que mudou aqui, né? O que vocês têm visto aqui para poder começar a ter feito aqui um pouco de recompra, enfim, o que pudesse passar de cor para a gente seria bom também. Obrigado, pessoal.
Ô, Rodrigo, bom dia, é o Tabajara aqui da Ultragás. Obrigado pela pergunta aqui. Como você deu foco para as novas energias, né? A gente comentou ali no começo, né? O Rodrigo apresentou. A gente segue naquele plano, né? A gente está contente ali com o que a gente vem desenvolvendo, né? Retomando aqui, né? Assim, a ideia ali não são negócios segregados, né? A gente, inclusive nesse trimestre, conseguiu avançar bastante na combinação dos negócios, né? A gente consegue olhar a contribuição individual ali das novas energias, né? Como a gente comentou, ali próximo a 5%, né? Com uma tendência ali dessa evolução aí ao longo dos trimestres e dos meses, né? Mas acho que o principal ponto aqui é que a gente tem conseguido comprovar a tese de combinar ali, né? Na verdade, levar um portfólio de soluções de energia, né? Assim, coisas ainda, né? Coisas que estão já chegando no estágio próximo da maturação, mas a maioria delas ali ainda muita coisa para desenvolver. O ano de 24 foi um ano que a gente começou efetivamente a operar com o biometano, né? E aí já fechando o ano dentro da operação da Neogás já relevante, né? Com o biometano ali, com uma carteira de clientes relevantes ali já importantes, ali, comprovando a nossa tese. E a história de energia ali no Mercado Livre, muito mais recente, né? Que começou de fato nesse trimestre. É bastante coisa para fazer, mas a gente continua animado aí pelo que tem pela frente. Tá? Oi, Rodrigo. Pedro Guedes aqui falando. Obrigado pela pergunta. Sua leitura está correta. Em relação ao capital de giro, principal recomposição aí, devolução de giro para o caixa foi na conta de estoque. Lembra que no fechamento do tri passado, a gente sinalizou, né, um movimento intencional, planejado de formação de estoque, sobretudo em biocombustíveis, biodiesel e etanol também. E o que a gente fez foi um desfazimento gradual ao longo do trimestre, recompondo aí para um saldo normal. Adicionalmente, a gente também fez um esforço adicional para fechar ali a ponta de derivados em níveis mais equilibrados também ao longo do trimestre. Então, correto, é essencialmente estoque, sobretudo biocombustíveis. E Rodrigo, sobre a alocação de capital, a recompra, primeiro, porque o preço da ação caiu muito. E segundo, porque ele permite um maior controle do desembolso em relação ao dividendo, que é a nossa forma preferida de retorno do valor ao acionista. Então, é uma composição. Você viu que a gente anunciou dividendo, né? O payout ficou próximo a 35%, e ele compõe com a recompra que a gente anunciou até 20 milhões de ações, que dependendo 25 milhões de ações, que dependendo do preço, pode ser próximo a 500 milhões de reais. Perfeito. Se eu puder só um follow-up em relação a capital de giro, assim, vocês veem espaço para algum tipo de otimização, principalmente imagino que na Ipiranga, né, ao longo do ano, dado esse cenário que a gente já comentou na última pergunta aqui sobre custo de capital mais alto, tem alguma coisa a ser feita ali em relação à otimização de dias de estoque, enfim, qualquer coisa aqui que possa ajudar? Ô Pedro, acho que essa questão de gestão do giro é uma questão permanente. E a gente continua vendo aqui iniciativas para melhora disso, mas eu lembro, por exemplo, que nesse primeiro trimestre teve aumento de preço e isso traz um investimento em giro, todo o resto constante. Então, sim, a gente tem iniciativas para continuar otimizando os giros, e o foco é maior na Ipiranga nesse momento, mas a gente continua tendo que observar as mudanças e flutuações de mercado. Ótimo, obrigado, pessoal. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Enfeldite, da UBS. Por favor, senhor Matheus, pode prosseguir. Bom dia, Pizinato, time Ultra. Obrigado pelas perguntas e parabéns pelos resultados. Minha primeira pergunta aqui, eu queria interessar um pouco de alocação de capital e potencial diversificação adicional, mais no nível da holding do que das subsidiárias. E daí mais focar em sentimento sobre investimento do que planos de curto prazo. O que a Ultra hoje precisa ver para ficar mais animada, para pensar em fazer novos investimentos, talvez do tamanho e direcionamento do investimento em hidrovias, no sentido de, se puder perguntar de outra forma, se tivesse uma oportunidade hoje que fizesse sentido estrategicamente, se iriam para frente ou se gostariam de ter uma taxa de juros menor, uma alavancagem talvez um pouco mais baixa, ou a necessidade de maturar investimento ali em hidrovias para ter um pouco mais de capital humano disponível também para um novo investimento, precisa mais assim, nos constraints para um novo movimento desse sentido do que qualquer plano de curto prazo. E daí minha segunda pergunta em ultracargo,
tem um pipeline bastante definido e grande de entregas de capacidade para 2025, refletido ali no plano de investimento, mas me parece que fica implícito uma desaceleração de crescimento para 2026 e para frente. Faz sentido essa suposição minha? E se vocês têm olhado outras oportunidades de crescimento em ultracargo e se seria possível ajustar o CAPEX durante o ano para incluir potenciais oportunidades que apareçam para crescimento depois de 2025. São essas duas. Obrigado. Oi, Matheus, bom dia. Obrigado aí pelas perguntas. E começando sobre a alocação de capital, você quase respondeu já a pergunta. Assim, acho que são esses dois fatores mesmo. Primeiro, a gente tem o balanço e tem a condição de fazer novos movimentos. Só que vai depender também de ter capacidade de executar e fazer bem feito. Nesse momento, a gente está num plano de integração e geração de valor com hidrovias em andamento. Então, tem muito esforço dedicado a isso. Mas a gente, sim, continua olhando potenciais investimentos e se materializando a condição de bom retorno com capacidade de execução, a gente pode avaliar novas alocações ao longo do tempo, mas não no curto prazo. Matheus, Best, bom dia, obrigado pela pergunta. Assim, a gente vem num plano de crescimento e investimento muito grande, né? O ano de 2024 foi recorde de investimento da Ultracargo, tanto crescimento portuário como nosso projeto de interiorização. E a materialização desse investimento no resultado começa a acontecer ao longo desse ano. A gente tem o desvio ferroviário do Opla começando a operar no segundo TRI, a gente tem o terminal do Palmeirense segundo TRI, expansão de Itaqui mais no final do ano. Investimento muito forte. O nível de investimento que a gente está propondo para 25 é mais ou menos o mesmo nível. E já vem projetos novos. A gente vai começar uma expansão lá em Suape. Suape tem se tornado um hub importante aí para recebimento de etanol. E a gente tem um pipeline muito robusto, né? Se lembrar lá o nosso painel, a gente fala, nosso portfólio de investimento, a gente fala da ferrovia lá em Santos, expansão em Santos, novos PIS. A gente não vê essa desaceleração. Agora, com essa taxa de juros, o que a gente faz é ir alocando à medida que a demanda vai crescendo. Se a taxa de juros trouxer algum impacto de demanda, a gente ajusta. A nossa visão hoje não tem mudança no plano que a gente vem apresentando para vocês nos nossos eventos lá anuais, tá bom? Tá certo, obrigado. Se eu puder só fazer um follow-up na resposta do Pizinato, se aquele timeline de expectativa para maturação da visão ou do esforço de vocês em hidrovias que vocês mostraram no Ultra Day, de até o final de 2025 ou ao redor disso, se isso está mantido como expectativa do lado de vocês. Está mantido. Tá ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Soares, do BTG Pactual. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir. Bom dia, Pizinato, bom dia a todos conectados. Pizinato, acho que eu tenho a primeira pergunta com relação ao plano de investimentos que vocês anunciaram, né, há algumas semanas. Se eu me recordo bem, no último call de resultado, na verdade, você já tinha, né, antecipado que haveria, né, uma queda vis-à-vis o que tinha sido orçado para 2024, em partes por um ganho de eficiência, mas e em partes por essa postergação que você mencionou mais cedo também, né? Eu não sei se vocês conseguem de alguma forma compartilhar um breakdown dentro desse número, né? De o que dentro do plano de investimento de 24 ficou de postergação para 25 de fato e o que foi de ganho de eficiência. E se eventualmente no plano de 2025, vamos dizer assim, existiria ainda mais ganho de eficiência para ser entregue, né? E uma segunda pergunta com relação um pouco à estratégia na Ipiranga, mas principalmente no B2B, né? Acho que é um segmento que, de forma geral, né, tem sofrido em algumas circunstâncias até mais que no B2C com a dinâmica de irregularidades.
e a gente tem visto algumas estratégias, né, entre outros, em players na cadeia em compras de TRR, né, de formas de endereçar essa perda de market share mais significativa no B2B. Isso está dentro do plano de vocês? Se vocês puderem comentar um pouquinho mais a respeito sobre o racional, né, dessa possibilidade e se interessa, seria muito bem-vindo também. Obrigado. Bom dia, Pedro. Obrigado aí pelas perguntas. E começando pelo CAPEX, primeiro, quando a gente divulga o plano do ano, eu só lembro que esse é o CAPEX máximo que a gente vê para o período. Então, ele é a combinação dos projetos que a gente aprovou na discussão com o Conselho para exercer durante o ano. Ele já traz uma visão do máximo dentro da processo de aprovação para os retornos esperados. O que tem a partir disso é, obviamente, uma busca pela eficiência na gestão desse CAPEX. E aí, eu acho que o grande destaque nessa eficiência em relação ao plano aprovado veio na própria Ultracargo esse ano. E se você olhar para o total do CAPEX do plano aprovado, né, a gente ficou aí cerca de 450 milhões abaixo do plano, um pouco menos da metade disso vem de eficiência. A maior parte vem da postergação de alguns projetos, seja em função de decisão da companhia, seja em função até de um licenciamento que atrasou. E isso tanto na área de infraestrutura da Ipiranga quanto nas próprias expansões da Ultracargo. Então, esse é um pouquinho que está dentro do plano para o ano. E falando sobre a questão aí de B2B, TRR, a gente está vendo isso como um aprendizado. É um negócio em paralelo que a gente vem trabalhando aqui nessa função de mobilidade e novos negócios do setor de combustível. Estamos aprendendo para ver se faz sentido expandir mais ao longo do tempo ou continuar como a gente está nesse momento. Muito obrigado, Pizanato. Bastante claro. Nossa próxima pergunta vem da senhora Monique Greco, do Itaú BBA. Por favor, senhora Monique, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegar as minhas perguntas. Vou fazer duas aqui também. Uma voltando ali um pouco na discussão de margem de Ipiranga, a gente teve um quarto tri marcado por um sobreestoque, né, um excesso de estoque na cadeia, e a gente entrou nesse ano ainda com bastante estoque por conta ali do gatilho da mudança de tributo em fevereiro. Se vocês puderem compartilhar com a gente como é que vocês têm visto a evolução desses níveis de estoque na cadeia nesse começo de ano e se está tendo algum tipo de efeito desova no mercado agora que já se passaram os gatilhos de ganho de estoque. E a outra é mais no contexto de Ultragaz, né, uma pergunta mais macro, assim, a gente está vendo bastante notícia e tem acompanhado a evolução das discussões do programa Gás para Todos. E existe um modelo ali que está sendo considerado, que é uma substituição do benefício atual do auxílio gás por um benefício concedido na forma de produto, né? Eventualmente um botijão fornecido sem custo diretamente nas revendedoras, por exemplo. Como é que vocês veem essa discussão e se esse modelo se confirmar, o que vocês esperam de mudanças na dinâmica do setor decorrente disso? Obrigada. Monique, bom dia. Pedro Guedes da Ipiranga, obrigado pela pergunta. A leitura está correta, sim. A gente atravessou um quarto trimestre com um processo de formação de estoque, seja pela arbitragem muito aberta em setembro, que incentivou importações ali para outubro e novembro, seja pelo incentivo de antecipação das compras para a captura da mudança tributária lá do ICMS no diesel e na gasolina. E a gente vai assistindo de maneira muito gradual, é o que você colocou, é um arrefecimento desse sobrenível de estoque para uma normalização que a gente entende que vai acontecendo no decorrer do final do trimestre ali até a ponta de março. A leitura é essa. Bem, bom, Monique, Tabajara aqui sobre o programa do Gás para Todos, ali que você comentou, né? Bom, a gente está participando da discussão, né? Tentando apoiar nesse processo, né? A gente vê
muito positivo o movimento que o governo está fazendo, né? A gente conhece bem, esse é um tema que o mundo todo está combatendo, né? A história da pobreza energética, daqueles que não têm acesso a uma energia tradicional, né? Confiável. A gente tem esse problema em menor escala no Brasil, mas ainda relevante, né? Então, eu acho que endereçar corretamente essa situação aqui para a gente como sociedade, né? A gente vê com muito bons olhos e está tentando apoiar. Obviamente, isso vai acontecer através do setor, através da indústria ali, né? Obviamente, tem muita coisa ali que está sendo debatida, né? E o governo, obviamente, está liderando esse processo. Mas a gente acha que isso é positivo, né? A gente consegue evoluir aqui como sociedade, né? Já tem um setor que é uma referência para o mundo, né? Tudo que aconteceu, que se desenvolveu no setor de GLP nas últimas décadas ali, dá uma reverência muito grande aqui para o que acontece aqui no Brasil. E eu acho que a gente conseguir avançar nessa última etapa, né? A gente sabe que tem discussões ainda para acontecer, mas seria muito chegar para quem precisa, né? Fazer isso direcionado. Parece que é a coisa mais eficiente ali para a gente como sociedade. Seria a decisão mais correta a ser tomada. Tá? Obrigada, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Regis Cardoso, da XP. Por favor, senhor Regis, pode prosseguir. Oi, pessoal, vocês me escutam? Sim, Regis, bom dia. Bom dia. Deixa eu parabenizar a Pizinato Palhares pelas novas indicações e posições em breve. E eu tenho 2 tópicos aqui que eu queria explorar. Um é sobre o aumento de capital da Hidrovias e um segundo sobre embandeiramento. Então, lá na Hidrovias, né, o management da Hidrovias espera um aumento de capital ainda no primeiro trimestre, em março. Seria interessante ouvir a perspectiva de vocês aí, depois desses anúncios, né? E aí um pouco, vamos dizer, a gente está com a cabeça aqui de que esse aumento de capital deveria ser talvez em torno de 1.250 bi, pensando no gross up da participação de vocês e no AFAC de 500 milhões. Queria entender se é isso mesmo, se faz sentido que o preço seja próximo ao preço de tela para dar um incentivo econômico aos minoritários participarem também. Enfim, eu queria um pouco entender também, na visão de vocês, quanto de capital é necessário e vamos dizer, para quê, né? Quais são os objetivos? É algum CAPEX mais desalavancagem até um certo nível de dívida líquida EBITDA? Evidentemente o EBITDA muito afetado, né? Então, pela seca. Então, entender que tipo de EBITDA normalizado também. Enfim, na prática é uma pergunta sobre o racional e um pouco da mecânica do aumento de capital. A outra pergunta é sobre amortização, que está rodando, né, a antecipação que vocês têm dado está rodando abaixo da amortização. Então, queria entender qual é a mecânica, né? Se os contratos são de mais curta duração, se os embandeiramentos de fato estão mais baratos, se eventualmente é simplesmente mais postecipado, apesar que essa última explicação me parece não ter a escala da diferença entre a amortização e os embandeiramentos. São esses 2 tópicos. Obrigado. Opa, Regis, obrigado aí pela mensagem. Só começando pela Hidrovias, a gente fez o AFAC em dezembro e não fez, né, não efetivou o aumento de capital naquele momento, até pela assimetria de informação. E em função disso, sim, como a companhia antecipou em março, a gente deve ter esse aumento de capital anunciado. E os 2 elementos principais para a decisão do aumento de capital são, primeiro, destravar o crescimento da empresa e, segundo, reduzir a alavancagem, né? Hoje a gente tem um covenant numa emissão de bonde da Hidrovias que abaixo, né, acima de 3,5 vezes dívida líquida EBITDA impede novos financiamentos, o que limita a gestão de passivos e redução do custo de capital de forma estrutural da empresa. Então, o que a gente vai buscar com a definição de quantidade, de valor desse aumento de capital, é resolver essas duas questões, destravar o crescimento e, ao mesmo tempo, ter uma alavancagem que permita a gestão de passivo e redução do custo de capital. E a própria companhia vai anunciar o valor e o preço
assim quando anunciar esse aumento. E sobre Ipiranga, tem uma parte que é a postecipação, você já mencionou, então aumentou o CAPEX postecipado em relação ao antecipado no embandeiramento da Ipiranga. Esse é um primeiro efeito. E outro, que ele acompanha um pouco volumes, né? Então, a gente tem a amortização linkada com o volume. E dependendo da evolução do volume dos embandeiramentos, você pode ter mais ou menos reconhecimento dessa bonificação, amortização no resultado, e isso também provoca oscilações que, de repente, dificultam essa tua análise também. Obrigado, Piscinato. Se me permitir um follow-up no tema da hidrovia, só entender se vocês têm alguma condição de contorno quanto à consolidação, passar de 51%. Estou pensando aqui no cenário enfim, de quanto do capital, além de vocês, acompanharia esse aumento de capital. E até me ocorreu, em um dado momento, se o fato de ser novo mercado e, eventualmente, vocês consolidarem, teria alguma implicação. Não sei se eu entendi direito a pergunta, Regis, mas a gente vai apoiar a companhia no que for necessário, e é uma tese que vem se materializando para a gente conforme previsto. Tudo bem. Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Martins, do Goldman Sachs. Por favor, senhor Guilherme, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas rápidas aqui do nosso lado. A primeira é sobre a agenda contra a informalidade, né? Apesar desses headwinds que a gente viu no biodiesel, ela parece ter avançado bem nos últimos meses, né? Inclusive com a aprovação da manufasia nos impostos federais para o etanol. Um peer de vocês comentou recentemente que até poderia esperar um ganho não desprezível de EBITDA com a medida, né? Tem alguma estimativa mesmo que preliminar que vocês podem compartilhar com a gente de que seria um eventual ganho de rentabilidade com a Ipiranga, com essa medida? Imagino que você tem um pouco mais de exposição ao etanol, então seria bom ter um senso disso. E minha segunda pergunta, acho que o Piscinato, é sobre a alocação de capital. O balanço da outra parte está bastante leve, né? Até um pouco abaixo do range que vocês passaram no Investor Day de alguns meses atrás, de 1,5 a 2 vezes. O Piscinato já comentou que não deve ter nenhuma alocação de capital grande, algo inorgânico grande no curto prazo. Com esse cenário de juros atual, faz sentido imaginar que a outra vai, de fato, procurar rodar mais próximo do piso, de 1,5 daqui para frente? Obrigado, pessoal. Bom dia, Guilherme. A resposta curta sobre a agenda da informalidade é não. Mas, primeiro, a gente não está chamando nem de informalidade, que a gente acha que é uma palavra que não descreve bem. Isso é irregularidade, né? Não é que o pessoal é informal, o pessoal é irregular, ele não cumpre a lei. Segundo, a gente deveria ver como tendência, se todas essas sacanagens forem resolvidas, a gente voltar para o patamar de retorno que a Ipiranga tinha em 2016, 2017. Esse deveria acontecer se a gente conseguir, como país, resolver esses problemas no setor de combustível. Sobre alocação de capital, eu não entendi direito a tua pergunta. Não, é que a Ultra está rodando com uma alavancagem de 1,4 vezes, né, no quarto tri, se eu estiver errado, por favor. E o guidance que vocês passaram no Investor Day lá foi de 1,5 a 2 vezes, né? Com o cenário de juros subindo, enfim, dá para imaginar que vocês vão procurar rodar mais próximo de 1,5 daqui para frente? Guilherme, sim, a tendência com esses juros é ficar mais próximo do bottom. Tá claro, pessoal, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Sádica, do Bradesco BBI. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir. Olá, bom dia, muito obrigado pela minha pergunta. Bom, tenho duas aqui do meu lado. A primeira, né, quando a gente olha aqui, né, os dados que a ANP reporta ali para preços médios na bomba, né, desde o começo de fevereiro parece estar mostrando, né, uma margem bem mais saudável, aí, tanto para, né, não dá para segmentar aqui o que é revenda, o que é distribuição, né, mas a cadeia como um todo parece estar com uma margem muito melhor, né, desde o começo desse mês de fevereiro. Mesmo colocando aí em conta os aumentos que tiveram ali de ICMS, né, e do preço da Petrobras em diesel. Essa recomposição de imagem é algo que vocês já estão observando na Ipiranga? E se sim, né, na visão de vocês, esse é um movimento puxado talvez mais pelas
três grandes, ou se vocês acham que isso é uma tendência natural ali da cadeia, né, depois de um período mais difícil agora no quarto trimestre. E minha segunda pergunta, né, sobre informalidade, né, pegando o gancho aqui, pelo que a gente vê que está saindo na mídia, né, e até conversas que a gente teve com o próprio Guido aí da Ipiranga, né, parece a ANP parece estar intensificando, né, muito a fiscalização agora, né, no biodiesel, né, tanto com tecnologias novas que o Sério está trazendo, e balanço de massa. Vocês veem essas medidas já gerando algum efeito e deve ter algum efeito nessa questão do biodiesel, que eu acho que é mais latente no curto prazo. E se puderem comentar também, né, do restante da agenda, né, que tem para nessa briga contra a irregularidade em 25, né, desde o aumento do uso do princípio da sociedade fiscal aqui em São Paulo, até o CBIL, o não cumprimento de meta CBIL efetivamente virando crimes ambientais, entre outras, né? Quais agendas a gente deve observar, deve prestar mais atenção agora em 25 e quando que nós deveríamos perceber, né, algum efeito disso nos resultados da Ipiranga? Obrigado. Bom dia, Gustavo. Sobre a questão de preços, o que você deve estar vendo, primeiro, é fruto do aumento de preços de Petrobras e a combinação disso com a recomposição, né, um aumento de impostos, né? Então, isso está, né, fazendo com que o preço médio suba e, por consequência, todo o ganho de estoque que as empresas tiveram, né, vão se refletir em margens maiores, todo o resto constante. Então, são esses dois grandes efeitos de curto prazo que a gente está vendo. Sobre a questão da agenda regulatória, a gente vê um maior alinhamento de governos e ANP para o combate às irregularidades, né? Só que esse aumento ainda está muito aquém do ideal, e a grande pauta de evolução que a gente vem discutindo no momento é a mistura do biodiesel no diesel. Apesar da redução do spread de preço, isso continua acontecendo e é muito grave, tanto do ponto de vista de impostos, competitividade, como próprios objetivos do governo em definir essa mistura obrigatória, que é para reduzir a quantidade de emissão e o aumento da mistura que estava prevista esse ano, foi até postergada, para ajudar a combater essa prática no setor. Obrigado. Só para deixar mais claro, né, minha primeira pergunta, né, na verdade, assim, já olhando, né, com o custo da molécula, né, com os aumentos da Petrobras de imposto, parece ter uma margem maior ali para revenda e distribuição, né? Isso não é algo que vocês já estão observando? Seria isso? Não, eu falei que o maior efeito de preço que você observou vem dos aumentos de preço e de impostos. Não, certo. Obrigado. Obrigada. As demais perguntas serão respondidas posteriormente pelo time de Relações com Investidores da Ultra. Gostaria de passar a palavra para o senhor Rodrigo Pizzinatto para as últimas considerações. Senhor Rodrigo, por favor, pode prosseguir. Muito bem. Agradeço aí a todas as perguntas e a atenção de todos. Obrigado pelo interesse. A gente está junto aqui em maio de novo com a divulgação do primeiro trimestre. Bom dia a todos. Obrigada. A teleconferência de resultados da Ultrapar está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.